E aí, galera, como vocês estão? Estamos aqui com a UMP da Igreja Presbiteriana de Jundiaí e hoje nós conversaremos a respeito de apologética com o reverendo Allen Porto. E aí, primeiramente, reverendo Allen Porto, muitíssimo obrigado. O reverendo Luiz já agradeceu, o Cleiton também, mas eu particularmente quero agradecer ao senhor por aceitar o nosso convite aqui e conversar conosco. Sabemos que há muito tempo o senhor já tem produzido material para a internet, então seja muito bem-vindo. Acredito que o mic do senhor não tá ligado, pastor. Toda vez é isso, né? Vamos lá, que eu vou aprendendo. Obrigado, pastor, obrigado, gente. Fique à vontade. Eu quero agradecer mesmo, repetindo aqui, muito obrigado pelo convite. E, pastor, posso chamar de pastor, reverendo? Pode chamar ser? De Allen, se quiser. Não, pastor. Não, pastor, assim, por tudo que nós temos conhecido o senhor na internet aí. Primeiro de tudo, eu acredito que ao pastor Allen dispensa apresentações, mas pode ser, pastor, que existem pessoas que talvez não estão envolvidas, assim, tanto nesses assuntos ou pelas redes sociais. Eu gostaria de perguntar para o senhor, pastor, pedisse que o senhor falasse um pouco sobre como tem sido esses anos que o senhor tem produzido conteúdo para a internet. Eu conheço o BJC, hoje mesmo eu terminei de assistir aquelas 3 aulas sobre Francis Schaeffer que o senhor colocou. Então, assim, algumas pessoas já conhecem, né? Mas, pastor, sabemos que tudo que o senhor tem produzido não começou agora, né? Como que foi essa história? Assim? Conta para nós. Tá, legal. O BJC começou em 2005, né? Então já temos aí pelo menos 15 anos de caminhada. Na verdade, eu comecei a pensar nisso, a trabalhar com isso antes, logo que eu tivemos um computador na casa dos meus pais, e eu passei a conhecer um pouco mais de internet. Não sei se todo mundo aqui teve essa fase, né? Mas eu nasci antes da internet, enfim, eu não sou um nativo digital, né? Mas quando chegou, eu fiquei muito empolgado com aquilo tudo e via, né, algumas coisas sendo produzidas e algumas possibilidades. Então eu fiz os primeiros testes, aprendendo código HTML, criando páginas pessoais, mas ainda num nível muito de brincadeira pessoal. Mas eu gostava de escrever algumas reflexões próprias e coisas assim. Foi então em 2005 que eu conheci o blog O Tempora ou Mores, né? O blog do reverendo Augustus Mauro e Solano Portela. E aquilo ali me encorajou muito a não simplesmente brincar com páginas pessoais, como trabalhar num blog e fazer algo mais organizado nesse sentido. E aí eu comecei a publicar textos e mais textos, reflexões próprias. Alguns anos fazendo num ritmo melhor, outros menor, dependia muito da minha caminhada, né? Eu estava em período de formação, em serviço na igreja e uma série de outras coisas, mas nunca parei de lá até aqui. Depois disso eu tive a vontade de fazer um podcast, e aí eu comecei a trabalhar nisso também, porque eu sempre consumi muito sermão online, muito podcast, muito conteúdo assim, então eu achava que isso poderia abençoar outras pessoas também. Então eu criei o BJcast, e aí tá lá também até hoje. Depois disso eu comecei a pensar em fazer vídeos, né? Não trabalhei tanto nisso, mas você tem alguns vídeos lá no meu canal do YouTube, até que finalmente eu comecei a organizar essas coisas em cursos online e treinamentos, não só cursos, como treinamentos menores, mini cursos, palestras e coisas assim. E desde 2016, mais ou menos, eu tenho feito aqui e ali um curso ou outro, mas os últimos 2 anos é que eu tenho investido mais intensamente em disseminar alguns materiais, especialmente aí falando de Francis Schaeffer. Que bênção, pastor. O primeiro contato, acho que a primeira coisa, o primeiro texto que eu li do senhor foi um que o senhor estava comentando sobre o senhor penteando os cabelos da Lúcia, né? Aquele texto me chamou muita atenção. E aí, claro, os jovens aí que desejam ser pai algum dia ficam pensando, olha que insight, olha que interessante. Então, se você ainda não segue o reverendo Allen nas redes sociais, no Instagram, sempre tem coisa. Hoje mesmo estava conversando sobre Lewis aí, né, pastor? Então, sempre está muito movimentado, sempre tem muita coisa boa lá, então sigam o pastor nas redes sociais. Pastor, eu gostaria de começar com o senhor perguntando as questões básicas, né? Hoje nós queríamos falar sobre apologética. Mas, pastor, o que é apologética no final das contas? Legal.
A gente tem uma definição padrão, vamos dizer assim, talvez seja mais utilizada, né, de apologética, que é a noção de defesa da fé. E essa noção, ok, ela ajuda a entender, ela ajuda a ter alguma compreensão do que seja isso, mas, por vezes, ela dá uma compreensão limitada da coisa. Porque quando a gente pensa em apologética apenas como defesa da fé, muitas das vezes, né, a visão, a imagem que é criada para a gente é de pessoas armadas, né? Então, muitas das vezes, a gente pensa em apologética necessariamente como um contexto de batalha ou algo desse tipo, e muitas vezes a gente pensa em apologética como algo reativo. Existem pessoas atacando e a gente tem, então, que defender a fé, quase como se a gente tivesse acuados, né, encurralados em um canto. O Francis Schaeffer é um dos caras que nos ajuda a pensar em apologética como defesa da fé, mas também como comunicação da fé. Então, a apologética tem uma dimensão negativa, no sentido de que ela reage, ela responde, ela lida com ataques, mas também tem uma dimensão positiva, no sentido de que ela não é apenas uma reação, como ela também é uma ação prévia. Eu faço apologética não só quando alguns desafios são lançados contra a fé cristã, mas quando eu mesmo, na caminhada da minha vida, coloco a fé cristã em confronto com outras visões de mundo, com outras propostas de vida, com outras correntes, né, que têm tentado aí, e narrativas que têm tentado seduzir a nossa vida ou direcionar a nossa caminhada. Então, de uma forma resumida, é isso. É comunicação e defesa da fé cristã. Muito bem. Pastor, quando o senhor fala em defesa da fé cristã, eu acredito que tem uma importância muito forte nessa afirmativa, né? Porque nós estamos diante de um mundo depravado, caído, e nós temos que nos posicionar com relação a o pensamento que se tem das pessoas, né? Schaeffer vai dizer que a gente deve conhecer o fluxo da história para conhecer onde nós estamos, não é? Pastor, eu queria perguntar para o senhor, como é que nós usamos a apologética? Porque o senhor disse que ela é importante, que é defesa da fé. Como é que nós usamos isso? Legal. Olha, a apologética tem tantos usos. Às vezes, a gente não se aproxima porque a imagem que a gente faz com essa noção de defesa da fé é quase a de, para você ser um apologeta, você tem que ser um cara altamente treinado em retórica, em discussões, para você se colocar em debates que são organizados a fim de fazer algo assim. Você tem que ser um William Lane Craig da vida, né? E cara, não é assim. A apologética está tão presente na nossa vida, na verdade, a apologética já está sendo executada de alguma forma, seja para defender a fé cristã propriamente, ou seja para defender outras formas, né, outros sistemas de vida. Nas conversas que nós temos com os nossos amigos, os amigos não cristãos em especial, muitas vezes eles estão tentando vender para a gente narrativas e nos convencer da visão de mundo deles acerca do namoro, acerca do dinheiro, acerca da profissão, acerca do lazer, e por aí vai. Os influencers que a gente acompanha no YouTube ou no Instagram estão apresentando para a gente, é lógico, muitas vezes eles não estão fazendo defesas articuladas, mas eles estão apresentando para a gente narrativas que tentam sugerir o que é a boa vida, o que é desejável, o que é bom, o que é belo, o que é verdadeiro. Então, a apologética está tão presente na nossa vida que ela se manifesta nas conversas do dia a dia, no aconselhamento que a gente faz, na pregação que a gente faz do evangelho, no exercício da amizade e do discipulado, e até mesmo nos momentos em que a gente tem lazer e conversas, né, com outras pessoas, em que a gente está tentando apontar para aquilo que é verdadeiro, para aquilo que é eterno. Então, por exemplo, sempre que eu prego na igreja, eu tento, na minha pregação, tocar uma dimensão apologética. Por quê? Porque enquanto eu estou lendo a Bíblia, eu quero mostrar para a igreja como é que aquela visão da Escritura desafia as visões da nossa época. Então, ao pregar, eu dou um toque apologético. Quando eu vou aconselhar alguém, eu sento com um jovem para conversar sobre a vida dele, parte da conversa vai envolver uma dimensão apologética, porque eu quero ajudar esse jovem a pensar biblicamente sobre
a própria vida dele. E muitas vezes ele já comprou uma série de narrativas e visões que são contrárias à Bíblia. Então, a apologética está espalhada em quase tudo que a gente faz. O senhor disse que há várias dimensões, né? E eu gostaria de, como são várias essas dimensões, né? Eu acredito que é muito ramificada, chega a lugares extraordinariamente, muitas vezes que nós não pensamos que poderia chegar ali, a apologética chega, marca presença, é importante para a vida cristã. E eu gostaria de perguntar, pastor, quando é que surgiu, ou como surgiu a apologética? De onde que vem essa tal defesa? Onde é que surgiu tudo isso? Legal. Na verdade, como ela faz parte, né, da vida de um jeito tão presente, desde que surgiu o engano, surgiu a apologética. Então, desde que a serpente passou a sugerir mentiras, né, para seduzir os homens a caminhar distantes daquilo que Deus anunciava, da palavra de Deus, tornou-se necessário homens que falassem a verdade e que confrontassem a mentira. Só que a gente não tem na Escritura esse termo propriamente utilizado. Então, lá em 1 de Pedro 3, versículo 15, a gente tem o termo mais próximo, né? Santificai a Cristo em vosso coração e estáis sempre preparados para dar razão da esperança em que há em vós a todo aquele que perguntar. Então, ali a gente tem o termo apologia no grego, que é de onde vem a palavra apologética. Mas esse termo propriamente não né? O termo apologética não está utilizado na Escritura, embora ele esteja presente, a sua prática esteja presente o tempo todo. Lá em 2 Coríntios 10, Paulo fala para a gente, né, das armas da nossa milícia, que são poderosas em Deus, não são carnais. E aí, quais são as armas? Paulo diz, destruir sofismas e levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo, né? Esse é um exercício de apologética. Então, tá lá. A coisa se torna um pouco mais organizada quando a gente observa a figura de alguns pais da igreja que tiveram de fazer o grande exercício de defender a fé cristã diante da pressão e da perseguição dos governantes da época, lá nos primeiros séculos. Então, nós temos a figura dos chamados pais apologetas. Então, esses pais apologetas foram alguns dos que, primeiramente, começaram a utilizar recursos da filosofia junto com a sua defesa do cristianismo, diante de filósofos, diante de políticos, enfim, diante de pessoas que perseguiam ou desprezavam a fé cristã. E aí, Pastor, Opa. Por favor, desculpa, por favor, fica à vontade. E aí, ao longo dos séculos, essa apologética foi se desenvolvendo como um sistema mais articulado de defesa da fé de um modo racional. Aí você vai ter nomes maiores, como Tomás de Aquino, Agostinho, Tomás de Aquino, e eventualmente chegando até aos nomes que a gente tem já na nossa tradição reformada, desde Calvino, mas principalmente agora, século XX, a gente tem o Cornelius Van Til, né, como um dos grandes nomes aí. E o senhor falando sobre os grandes apologetas, é exatamente essa pergunta. Se o senhor pudesse citar os grandes apologetas da história da igreja e quais são as diferenças entre eles, né, dessa metodologia que eles têm, quais seriam os principais para termos uma noção sobre a apologeta, sobre as apologetas? Uhum. Cortou só um pouquinho, você repete para mim? Claro, pastor. O senhor comentou sobre os grandes apologetas da história da igreja. O que eu queria saber é quais são esses grandes apologetas e quais são as diferenças nas metodologias que eles têm, né? Uhum. Aí você diz, tem a história do Van Til e do Clark, então, ou outros também, mas se o senhor pudesse citar os grandes e as suas diferenças na metodologia, quais seriam? Legal. Então, você tem, como eu mencionei, né, desde os antigos, você tem Justino Marte, você tem nomes de pessoas lá dos primeiros séculos que estavam começando a interagir com os recursos da filosofia e da retórica para defender a fé. Muitos desses homens, lá no início, ainda não tinham tantas nuances das discussões mais contemporâneas que a gente tem hoje. Havia homens que eram radicalmente contra o uso da filosofia, né? Você tem a famosa frase lá do Tertuliano, o que Jerusalém tem a ver com Atenas, né? Mas muitos deles não tinham tanto problema em fazer esse tipo de interação.
Mas quando a gente vai chegando mais perto aqui da gente, em que você já tem correntes mais organizadas, então você começa a perceber essas diferenças. Então, de certo modo, a corrente que teve maior proeminência durante muito tempo ficou chamada de apologética evidencialista. Você pode até ter nuances, tá, dentro do evidencialismo, como se fosse uma grande corrente para posições distintas, com pequenas divisões ali dentro, mas de um modo geral, a apologética evidencialista defende que a apresentação da fé e a defesa da fé deve ser feita de um modo intelectual, buscando o convencimento, né, a persuasão do seu interlocutor, normalmente estando com ele em um terreno neutro de diálogo ou de debate. Então pensa que você tem um cristão e um não cristão, e eles têm visões diferentes acerca da vida, mas eles se encontram num lugar, né, em que eles vão conversar. E nesse ambiente eles teriam uma espécie de terreno neutro, em que, mediante a apresentação dos seus argumentos e das suas evidências, aquele que tivesse, né, as melhores evidências convenceria o outro do seu ponto. É claro que há nuances, né, mas basicamente esse é um sistema que privilegia muito uma dimensão intelectual e uma dimensão baseada em evidências. Esse sistema foi o sistema predominante durante muitos séculos. E fazia algum sentido trabalhar nesse sistema quando você tinha uma certa cosmovisão compartilhada, em que a visão judaico-cristã era proeminente no ambiente cultural. Né? Então, quando você olha para uma Europa muito influenciada pelo cristianismo, quando você falava uma coisa, era muito mais natural o seu interlocutor não cristão entender aquilo que você estava falando. E quando você tinha uma mesma regra do jogo, vamos dizer assim, né, todo mundo olhava para a lógica, nessa base da lógica aristotélica. Então, se A é verdade, não A é mentira, então fica muito mais fácil você apresentar uma evidência e esperar que o seu interlocutor, olhando para a sua evidência, possa ficar persuadido de que a sua posição é a verdadeira. Mas então nós caminhamos na história e começamos a perceber, final do século XIX, início do século XX, até chegando ao nosso período, a gente tem as regras do jogo totalmente diferentes. Né? Eu posso falar A e outra pessoa falar não A, e no fim das contas nenhum achar que o outro está certo e o outro está errado, porque no fim das contas cada um tem a sua verdade. Hoje nós não temos mais pelo menos em termos de Ocidente, tá? No Brasil a gente ainda tem uma carga judaico-cristã forte, mas que está cada vez mais se dissipando. Mas no Ocidente, cada vez menos a gente tem um senso comum cristão. Na verdade, o que se descreve é que a Europa, por exemplo, hoje é pós-cristã. E mais do que isso, alguns teólogos, estudiosos, como o Cornelius Van Til, que eu mencionei, chegaram à conclusão de que o evidencialismo não dá conta dessa dinâmica de persuasão, porque, no fim das contas, o que convence o homem não é tanto o melhor argumento ou as melhores evidências. No fim das contas, se eu apresento boas evidências, mas eu não toco uma dimensão anterior, que é essa dimensão da visão de mundo, o meu interlocutor vai interpretar essas evidências segundo a visão de mundo dele. Então, deixa eu dar um exemplo. Eu tenho um fóssil, né? E aí eu estou no meio dessa discussão sobre evolução ou não, e tal, e eu, cristão, chego com o fóssil e apresento, olha só que belíssima evidência da criação de Deus. O meu interlocutor, evolucionista, ateu, pode pegar esse mesmo material e dizer, não, isso aqui é uma belíssima evidência da evolução das espécies. Porque cada um vai olhar para o mesmo fenômeno a partir de uma visão de mundo distinta. No evidencialismo, antigamente, essas coisas não estavam tão claras, porque havia uma visão de mundo relativamente compartilhada. Mas à medida que a gente se aproxima do século XX, isso se torna mais claro. Esse é um aspecto.
O outro aspecto é a visão evidencialista considera que não basta argumentos bons por causa do nosso coração pecador. Então, eles chamam de efeitos noéticos da queda, né? A queda afetou o nosso coração e o nosso intelecto de tal forma que não é possível simplesmente eu apresentar boas provas, né? Evidências que exigem um veredito. No fim das contas, por mais que eu tenha as melhores evidências possíveis, o coração pecador afetou o intelecto do homem, de modo que se o Espírito Santo não agir, não é possível haver transformação. E aí um terceiro aspecto é esse, de que não é possível haver terreno neutro. Cada interlocutor chega para uma conversa a partir de um conjunto de pressuposições ou visões de mundo. Então, em vez de eu tocar ou discutir o fato em si, eu preciso primeiramente tocar esse aspecto das visões de mundo, o modo pelo qual ele percebe a realidade, para que tocando esse aspecto a gente possa discutir os fenômenos em si. Então, no evidencialismo, até mesmo entre os reformados, você tem alguns nomes. Por exemplo, o nome do John Gerstner, e o nome que a gente mais conhece é o do R.C. Sproul. Né? Mas você poderia pensar em outros nomes, como C.S. Lewis. C.S. Lewis é uma mistura, né? Mas é algo assim, um tipo, né, desse formato também estaria lá no William Lane Craig, com algumas variações, mas todas essas são desdobramentos de um tipo de evidencialismo. E essa outra corrente que eu mencionei é chamada de pressuposicionalismo, e ela foi fundada pelo Cornelius Van Til, e tem nomes como Cornelius Van Til, Francis Schaeffer, o Gordon Clark, e aí você tem subdivisões dentro. Né? O Cornelius Van Til tem um tipo de visão acerca do pressuposicionalismo, e o Gordon Clark tem outra. Qual é a diferença, vamos dizer, essencialmente? É que eles diferiam no que diz respeito ao conhecimento, especialmente em como o homem conhece e como Deus conhece. Para o Cornelius Van Til, toda a relação se dá de um modo analógico. Então, eu posso conhecer essa caneta aqui, mas eu conheço essa caneta como criatura, e Deus conhece essa caneta como criador. Então, para o Van Til, existe uma diferença qualitativa no conhecimento que nós temos das coisas e o conhecimento que Deus tem das coisas. O Gordon Clark ficou preocupado com esse tipo de noção, porque ele não admitia que o nosso conhecimento das coisas pudesse expressar algum tipo de diferença, se a verdade é uma só. Então, ele dizia que o mesmo conhecimento que nós temos da realidade é o conhecimento que Deus tem da realidade. E aí isso gera um outro problema, né? Que é o problema da univocidade. Como é que nós podemos ter um mesmo tipo de pensamento, um mesmo tipo de conhecimento que somente Deus tem? E isso foi motivo de muita discussão entre eles. Até hoje tem seguidores desses caras brigando, mas, de um modo geral, o que é importante para a gente é perceber que esse campo das pressuposições e da cosmovisão é fundamental para a gente considerar na apologética. Maravilha. Pastor, caí aqui, mas já voltei, hein? Beleza. E eu queria perguntar se alguém mais tem uma pergunta. Eu quero saber de vocês agora. Vi que o pessoal já está se animando. E aí, vocês mandaram alguma pergunta no chat aí? Alguém quer perguntar alguma coisa? Esse é o momento de perguntas, pessoal. Vamos ver. Alguém quer abrir o mic? Alguém quer fazer alguma pergunta? Vamos lá? Vamos lá, galera. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre esse primeiro bloco? Ainda nós teremos um segundo falando especificamente sobre Francis Schaeffer. E aí a gente vai ter, aí vai começar a funilar um pouco mais. Alguma? Não mesmo? Opa! O André perguntou o seguinte. Pastor, qual é o maior apologeta da história cristã? Eu acho que isso vai variar muito de teólogo para teólogo, sabe? Uhum. Na verdade, de leitor para leitor, né? Nem de teólogo para teólogo. Pergunta? Um dos grandes nomes certamente é o nome de Agostinho, porque ele está fazendo um tipo de sistematização e de defesa da fé diante dos desafios da sua época, e ele foi uma figura proeminente para toda a história da igreja e da teologia.
Mas, por exemplo, os argumentos de Tomás de Aquino são coisas brilhantes, são muito significativas e foram muito impactantes para uma sequência, né, de argumentos e de teólogos que seguiu essa mesma linha. Na verdade, o próprio Tomás de Aquino bebeu um pouquinho no Anselmo, é um nome que não deve ser esquecido. João Calvino, defendendo a igreja diante de príncipes e diante de reis daquele período, dedicando as suas cartas, fazendo os seus argumentos, respondendo ao cardeal Sadoleto, e Lutero também foram grandes debatedores, então eles têm um peso na história da apologética que é muito importante para a gente. Mas eu realmente eu colocaria o Cornelius Van Til em uma categoria bem especial, por causa da virada que ele realmente promoveu, um tipo de virada no modo de nós concebermos a apologética. Não é que isso nunca tivesse sido considerado, mas é que na articulação dele, isso foi muito, muito inovador, foi uma espécie de divisor de águas. Então, em termos de teoria, eu colocaria o Van Til como uma figura muito proeminente, um dos maiores. E, em termos de prática, eu colocaria o Francis Schaeffer e o C.S. Lewis como dois nomes. E aí, nos nossos dias, colocaria o Tim Keller como nomes que têm feito um trabalho belíssimo, né? Não sei, para mim é muito difícil escolher o grande nome. Com certeza. Pastor, quando o senhor fala Lewis, né, é muito difícil essa pronúncia, me perdoa, vou falar Lewis mesmo. Quando o senhor citou a Darly aí, como gosta, ficou feliz, hein? Tenho certeza que ela vai receber muito bem essa resposta. Pastor, o Raul perguntou sobre a linha do desespero de Schaeffer, e aí eu vou pedir, Raul, que no próximo bloco nós conversamos sobre isso. Aí eu repito essa pergunta, pode ser? A Marília e o Raul perguntaram coisas semelhantes, que é se existe alguma obra sobre história da apologética, ou também se o senhor pudesse citar alguns livros para quem está começando, ou também alguns avançados para quem quer conhecer um pouco melhor sobre apologética especificamente. Legal. Eu não sei se vocês têm facilidade para ler inglês, mas os livros que a gente tem mais conectados a isso, infelizmente, ainda não chegaram, né, na língua portuguesa. Então, você tem um livro editado pelo William Edgar. Na verdade, são dois livros que tratam exatamente dessa história da apologética. Se eu não me engano, o livro se chama Apologetics, Past and Present. Então, apologética, passado e presente. Então, são 2 volumes. O primeiro volume vai trabalhar até o período da Reforma e o segundo volume vai trabalhar até a contemporaneidade. São livros fantásticos porque são biografias pequenas e apontando exatamente a contribuição dos grandes teólogos para o campo da apologética. Então, é um livro que eu recomendo bastante. E o livro do John Frame, falando também sobre apologética, em que ele acaba tratando também um pouco dessa história, né, dando para a gente uma historiografia desde os pais da igreja vindo até hoje. Deixa eu ver se eu lembro mais alguma coisa, independente de história, né, mas livros sobre apologética, o meu preferido é um livro que nós temos em português, mas é um livro muito difícil de achar, mas eu acredito que ainda existam algumas cópias, porque eu conversei com os publicadores, né? O livro se chama Razões do Coração. É um livro do William Edgar. Eu já falei algumas vezes desse nome. Quem é o William Edgar? Ele é professor do Westminster Theological Seminary. Então, ele cuida dessa área de apologética. E o que é muito interessante, ou talvez seja mais interessante dele, é que ele foi convertido no L'Abri com o Francis Schaeffer, trabalhou no L'Abri durante um bom tempo, e quando decidiu seguir nos estudos de teologia, ele foi para o Westminster e acabou se tornando aprendiz e professor assistente do Cornelius Van Til. Então ele tem essa vivência com o Schaeffer e com o Van Til. Então é um cara muito bom da gente ler, da gente conhecer. Ele foi o cara que escreveu em português o livro, ele escreveu em inglês, mas foi traduzido em português, o Schaeffer e a Vida Cristã. Então tem esse livrinho publicado pela editora Refúgio, é a editora do reverendo Vadislau Martins Gomes, né? Então eles ficam escondidos lá em Mogi,
E eu sei que lá em Mogi eles têm ainda algumas cópias desse livro. É um livrinho, para mim é o melhor livro sobre apologética, porque ele é simples e profundo ao mesmo tempo, e ele traz uma perspectiva que tem tanto essa competência do Van Til, mas que tem o amor e a sensibilidade do Schaeffer. Então é o meu livro preferido. Mas você tem outros livros, você tem A Batalha Pertence ao Senhor, do K. Scott Oliphint, foi publicado pela Monergismo. Você tem dele também, acho que é Por que Creio em Deus, ou Por que Confiar em Deus, foi publicado pela Thomas Nelson, se eu não estou enganado. Você tem Apologética Cristã, do Cornelius Van Til, publicado pela Cultura Cristã. A gente tem muita coisa aí publicada. Tem o livro do John Frame, que chama também Apologética, eu acho que é Apologética para a Glória de Deus. Enfim, tem bastante coisa. Muitos volumes aí, muitos títulos importantíssimos. O senhor falando aí sobre a possibilidade que são poucos volumes, o Raul com certeza já ligou lá na editora, já está pedindo dele. Ele foi assim quando eu precisei de um livro do Schaeffer, Da Morte da Razão, foi ele que conseguiu para mim, trouxemos lá de Fortaleza, pastor, que está complicado. Mas aí o Raul é quem consegue sempre correr atrás aí. Muito bem. Amigos, muitíssimo obrigado aí pelas perguntas, e aí vamos para o bloco 2. Nesse segundo bloco, o pastor já falou sobre Schaeffer, já citou algumas vezes. E nesse nome, né, Schaeffer, a gente sempre... Labrie, Schaeffer, Dite. Pastor, quem foi Schaeffer e quais são as influências dele e da Edith também para o Brasil? Então, quem foi um pouco da sua vida e as suas influências aqui no nosso país? Legal. Schaeffer foi um pastor presbiteriano. Ele nasceu nos Estados Unidos. E ele nasceu em 1912, morou nos Estados Unidos até 1948, e em 1948 ele se muda para a Europa para iniciar um trabalho missionário lá. Ele passou 10 anos como pastor nos Estados Unidos, num perfil de ministério muito fundamentalista. Então, bem fundamentalista, do tipo beber é pecado, fumar é pecado, dançar é pecado, e por aí vai. Mas teve a Segunda Guerra, a Europa estava bem afetada, e ele foi enviado para a Europa para ver como era que estavam as coisas por lá, e logo em seguida foi enviado de vez para fortalecer as igrejas, ter um trabalho com crianças e coisas assim. E lá, nesses primeiros anos de Europa, especialmente em 1951, 52, ele experimentou uma crise muito forte de fé, uma crise existencial, que fez uma mudança significativa nele. Então, por causa dessa mudança, ele redirecionou toda a caminhada missionária, toda a caminhada ministerial dele. E assim, ele, em 1955, fundou esse ministério, comunidade que foi chamada de Labrie Fellowship, né, comunidade Labrie, que no início, basicamente, era o chalé dele, na Suíça, em que ele recebia pessoas, normalmente jovens, que tinham dúvidas, que tinham questões existenciais, e que chegavam lá e ficavam hospedadas para conversar com ele sobre essas coisas. E aí eles tinham alguns lemas, né? E um deles era esse: oferecer respostas honestas a perguntas honestas. Então era um chalé escondido nos Alpes suíços que, pela graça de Deus, começou a receber gente. Chegar gente de tudo quanto é lado, até o ponto de a vila onde eles ficavam, o governo da vila determinar um número de pessoas que eles poderiam atender lá, porque a coisa estava grande demais, né? Mas lá eles recebiam homossexuais, ateus, maconheiros, existencialistas, budistas, cristãos frustrados com a igreja, gente sem rumo na vida, enfim, recebiam gente de tudo quanto era perfil para acolher essas pessoas, conversar um pouco, oferecer para eles uma experiência de beleza e de reflexão e de trabalho, e no meio disso tudo fazer um tipo de apologética que era mostrar a validade da fé cristã em contraste com todas as outras visões de mundo. Com isso, ele teve um impacto muito grande sobre a igreja no Ocidente. A igreja da época, né, pensa aí, década de 50, 60, 70, era uma igreja que ainda tinha muitas limitações do ponto de vista cultural, né? Tudo era do mundo,
Por exemplo, em 1968, ele foi dar umas palestras nos Estados Unidos e foi palestrar numa universidade cristã, e naquele ano havia uma grande polêmica, um grande debate na universidade, que era se o crente podia assistir filme no cinema, e os filmes que estavam passando no cinema naquele período, né, eram Herbie, né, Se o Meu Fusca Falasse, e Bambi. E o Schaeffer chegou lá comentando filmes do Fellini, do Ingmar Bergman, filmes que já eram bem mais, vamos dizer assim, desafiadores, né? O Schaeffer encorajou a igreja a olhar para a cultura e a lidar com a cultura de modos mais abertos e, ao mesmo tempo, ousados, a fim de falar uma linguagem clara às pessoas do seu tempo. E aí, com isso, ele acabou influenciando gente do mundo inteiro. Aqui no Brasil, nós tivemos influência dele em diversos ministérios estudantis, né? De certa forma, a visão dele foi uma visão que também tocou pessoas que fundaram Jocum, que fundaram Aliança Bíblica Universitária. Logo cedo, foi o reverendo Vadislau que trouxe os primeiros livros do Schaeffer para o Brasil, ainda na década de 70, né? Mas você tem, logo a ABU começou a publicar materiais dele, a Fiel publicava o Verdadeira Espiritualidade, a ABU publicava A Morte da Razão, e com isso você tem gerações inteiras de líderes, especialmente que tinham esse trabalho com universitários, que sofreram a influência do Francis Schaeffer. Olha aí, gente, então importantíssimo aí o pessoal da ABU aí, de todas as outras associações cristãs aí, olha a influência que recebemos de Schaeffer. Pastor, o senhor disse agora que lá no Labre eles recebiam todo tipo de pessoa, então, pessoas de diferentes ideologias e tudo mais. O Schaeffer vai dizer que nós precisamos, de fato, entender qual é a nossa cultura, qual é o fluxo da história, né, onde é que nós estamos agora, o nosso contexto, e aí nos posicionar diante deles, né? O senhor poderia nos dizer hoje, pastor, quais são os pensamentos que rondam a nossa cultura, né? E aí, quais são os principais? E aí, como que nós lidamos com esses pensamentos, essas ideologias, pastor? Legal. A nossa época é marcada por esse senso de pluralidade, né? Então, essa é uma época que, se for para a gente descrever uma característica fundamental, talvez seja essa, a pluralidade. Porque fica até difícil você dizer, essa é a época do existencialismo, ou é a época do niilismo, ou é a época, sei lá, essa é uma época em que todas essas correntes acabam se apresentando conjuntamente. Você tem uma espécie de pulverização dos grupos, pulverização das ideias, dos estilos de vida. De certa forma, isso está na base, né? Esse senso de relativização fez com que as narrativas e as visões de mundo hoje se tornassem, de certa forma, cardápios ou itens de um cardápio no qual as pessoas podem escolher a seu bel prazer. Bom, de certa forma, isso é uma das marcas da pós-modernidade ou do pós-modernismo, né? Em que apresenta para a gente a noção de que não existem estruturas claras, que no fim das contas cada um segue a sua própria vida, tem a sua própria verdade, escolhe os seus próprios caminhos e o melhor caminho é aquele que funciona para você, não aquele que é definido em termos de certo ou errado, verdadeiro ou falso, porque no fim das contas essas coisas nem existem em última análise. Então, com isso eu estou descrevendo características de pós-modernismo, desconstrucionismo, relativismo, enfim, e pragmatismo, né? Todas essas coisas estão conectadas. Como é que a gente responde a isso? Talvez o grande desafio seja o de a gente apresentar um senso de que, e aí o Francis Schaeffer batia muito nisso, né? De que o cristianismo é a verdade, e a verdade com V maiúsculo, né? A verdade total. É interessante como essa própria palavra mudou de sentido, né? Antigamente, se você falasse o cristianismo é a verdade ou Jesus é a verdade, algumas pessoas que ainda pensavam segundo a lógica antiga entenderiam que se você está dizendo que Jesus é a verdade, o contrário disso é falso. Mas hoje, se você chega numa universidade para dizer Jesus é a verdade, provavelmente as pessoas vão dizer ok, né? Porque elas vão entender é a sua verdade. Então, parte do nosso desafio
é ajudar as pessoas a entender essa exclusividade da verdade bíblica. Como é que a gente faz isso? Um dos caminhos que o Schaeffer propõe é esse caminho de, nessa apologética pressuposicionalista, ajudar as pessoas a considerar como as suas escolhas de vida, os seus sistemas de pensamento não dão conta da realidade e, pelo contrário, produzem um peso maior sobre o seu coração. Isso é muito curioso de ver, né? Você tem os seus amigos aí todos desconstruídos, né? A moça lá feminista e tal, toda empoderada. E quando você vai olhar para esses caras, lá no íntimo do coração deles, eles estão refletindo as mesmas angústias. O cara que vive o sexo livre, na verdade, se tornou escravo do sexo. A moça que se tornou empoderada não consegue encontrar paz em um relacionamento. Os caras que escolheram as drogas se tornaram viciados. E, sei lá, o cara que diz que o mundo não tem sentido ainda está tentando encontrar sentido, seja em um relacionamento, em um casamento, ou em alguma coisa assim, ou no sucesso no trabalho. Então, todos esses caras estão demonstrando na prática que o sistema de vida que eles adotaram não apenas não resolve o problema deles, como torna esse problema ainda pior. E aí a gente apresenta a fé cristã como aquilo que efetivamente responde aos anseios últimos do nosso coração, como aquilo que efetivamente dá conta da realidade, né? Faz o homem experimentar o mundo como ele é, sem romantizar, sem pintar o mundo cor-de-rosa, perfeitinho, porque não é, e algo que efetivamente produz descanso real, né, para o homem do nosso tempo. Então você tem aspectos de ordem intelectual para você argumentar, como eu mencionei, né? Então você vai lá e coloca o cara na berlinda para dizer, ó, vem cá, você aí está me dizendo que a alegria está em cada um seguir o seu caminho, e no entanto você está aí fazendo campanhas e coisas do tipo para salvar a Amazônia e coisas assim. Mas espera aí, se cada um segue o seu caminho, por que você está tentando impor um tipo de moral pública, né? A moça que vai defender a desconstrução dos padrões familiares, no fim das contas, está lutando para também ter um casamento. E você diz, mas espera aí, por que você quer construir um casamento se você nem acredita mais nos padrões familiares? E por aí vai. Então você pode argumentar coisas do ponto de vista intelectual, mas lá no íntimo a questão não é simplesmente intelectual, é uma questão moral. São homens em luta com Deus, tentando esconder as evidências de Deus no mundo, e assim criando sistemas para esconder de si essas evidências, essas percepções de Deus no mundo. Tudo que você tem que fazer é demonstrar como esses sistemas são falhos e convidar as pessoas a experimentar a vida com Deus e a liberdade que ele providencia, né? Claro, às vezes é muito mais fácil de falar do que fazer, mas é só para a gente ter uma noção de como é que a gente caminha nesse processo. Que pensamento precioso, pastor. Vejam aí, então, a importância de entender isso, né, de nos posicionarmos diante do mundo. Ia falar alguma coisa, pastor? Não? Olha, então, a importância, então, de se posicionar diante do mundo, de ter uma mente de Cristo, né, já vou fazer a referência aqui. Então, importantíssima e que preciosa resposta, pastor, de verdade. Pessoal, seguinte, nós terminamos aqui o nosso segundo bloco, e aí eu quero o pastor já ainda está falando sobre Schaeffer, eu quero trazer de volta a pergunta do Raul, e ele queria saber, pastor, o que é a linha do desespero que Schaeffer fala? Legal. O Schaeffer faz esse fluxo da história que você já mencionou aqui, né? Para o Schaeffer, se você quer realmente ministrar as pessoas que Deus colocou diante de você, você tem que entender essas pessoas, né? Não adianta nada você chegar com um discurso pronto se você não está olhando, observando, ouvindo e considerando essas pessoas. E parte desse processo aí de entender é caminhar pela história da cultura e pela história das ideias que nos trouxe a essa condição presente. Então, os homens não caíram de paraquedas no século XX defendendo que a verdade é relativa. Na verdade, essa é uma caminhada longa que, normalmente, quando o Schaeffer vai traçar o histórico,
tem a ver com essa busca pela autonomia da razão, que já está presente lá em Tomás de Aquino, ou antes dele nos dualismos da visão helenista de mundo, né? Então, o Schaeffer faz esse exercício lá no comecinho do Deus que Intervém, e ele vem traçando os dualismos no modo de pensar o mundo, desde os gregos, passando pela Idade Média, chegando à modernidade e efetivamente se aproximando aqui da contemporaneidade. Mas ele diz o seguinte: havia de certa forma, até o século XIX, na verdade, início do século XX, final do século XIX na Europa, início do século XX na América do Norte, havia uma espécie de consenso que trabalhava sob uma mesma base lógica. Então, nessa base lógica, os homens ainda tinham algum tipo de otimismo quanto à possibilidade do conhecimento e da razão. Então, ainda havia algum tipo de esperança, vamos dizer assim. Era uma esperança ingênua, era uma esperança tola, porque os homens achavam que poderiam construir as coisas na base, né, dos seus próprios potenciais, do seu próprio conhecimento, da ciência, como até hoje algumas pessoas estão fazendo esse tipo de reivindicação, né? Era uma base meio ingênua, mas ainda havia um tipo de esperança. Só que o Schaeffer aponta que no final do século XIX e início do século XX, a humanidade cruzou essa linha do desespero, saindo desse campo de cima da esperança, da possibilidade de conhecimentos e de absolutos e coisas assim, e atingindo a linha de baixo, o patamar de baixo que envolve desespero. É aí que você tem o crescimento do irracionalismo, né? A ideia de que, no fim das contas, a razão já não tem mais tanto poder e a gente não deveria buscar tanto essas coisas. É quando você tem o desenvolvimento do existencialismo, né? Em que diz pra gente, olha, o mundo não tem sentido, então não tente encontrar sentido nele. No máximo, você cria o sentido pelas suas escolhas, ou você vive mesmo desistindo total da busca de sentido e vai vivendo do jeito que dá, né? Então, essa linha do desespero aponta para uma condição humana de irracionalidade, uma condição humana de falta de esperança, que é mais ou menos como as pessoas vivem hoje. Como ninguém consegue viver só nisso o tempo todo, a gente vive dando saltos para o andar de cima, tentando encontrar algum tipo de descanso, mas sempre são saltos irracionais e periódicos, assim, são coisas muito rápidas. Então, vamos dar um exemplo mais concreto, né? Tá lá o seu amigo da universidade ou do condomínio. Então, ele vive no andar de baixo, debaixo da linha do desespero, achando realmente que, no fim das contas, nada faz muito sentido, as coisas não são eternas e consistentes, e a vida é meio que essa bagunça mesmo. Namoro não faz sentido, casamento não dá certo, o homem não presta, e por aí vai. Mas de tempos em tempos, como ele não consegue viver assim, ele dá um salto. Então, tem a balada do fim de semana. Então, na balada do fim de semana, ele vai experimentar um pouco de otimismo, de leveza, de alguma coisa mais positiva. Só que é algo temporário, algo rápido. Alguns vão tentar prolongar um pouco mais essa sensação, e aí eles vão apelar para as drogas, né? As drogas são uma fuga para o andar de cima, em que eles podem ter um pouco de alívio do peso da vida. Outros vão apelar para as terapias, né? Muitos hoje estão buscando aí psicólogo, psiquiatra, o que for preciso, para não ter que lidar o tempo todo com o peso da existência e a ansiedade do mundo. Então, essa linha do desespero é essa falta de esperança que o homem contemporâneo tem. Não é necessariamente pânico, tá? Muita gente está vivendo sem esperança, mas está vivendo o dia a dia normal, até se perguntar, ele diz, não, tá tudo bem. Mas é um cara que não tem um senso de vida, de conhecimento, de esperança e coisas assim. São pessoas que vão deixando a vida levar e vão empurrando a vida com a barriga, né? Pois é, muito bem aí respondido, né, Raul? Depois dessa resposta aí, maravilha. Pastor, nós já estamos já são 21 horas, nós temos 3 perguntas aqui. Posso perguntar algumas delas? Como faz? Pastor, está muito apertado aí? Eu preciso terminar.
Tá para fazer? Pessoal, então, encerramos por aqui as perguntas, né? Porque aí são 3 mais, e aí nós já agradecemos, já vamos agradecer ao pastor e terminar a nossa reunião, que foi muito boa, hein? Puxa vida. Vamos lá. A Darliana perguntou assim, qual foi o insight que despertou no Schaeffer a admiração e valorização do belo em relação à cultura e o tirou do fundamentalismo que ele estava envolvido? Olha, de certa forma, o Schaeffer, embora fosse fundamentalista, ele tinha uma apreciação do belo. Ele conta na biografia dele, na verdade ele não escreveu uma autobiografia, né? A Edith escreveu um livro chamado The Tapestry, inclusive em português, né, A Tapeçaria, esse título foi uma das coisas que inspirou o Stênio Márcios a compor aquela música Tapeceiro, que o João Alexandre gravou, uma música lindíssima. Ele captou perfeitamente ali o sentido da coisa do tapeceiro, né? Então a Edith escreveu uma autobiografia e o Colin Duryea escreveu um livro, Francis Schaeffer in Authentic Life, né? Francis Schaeffer, uma vida autêntica. E lá ele conta esse episódio em que o Schaeffer menciona. Na infância, o Schaeffer teve uma professora de artes chamada Liddy C. Bell, que teve uma influência muito grande sobre ele. A gente não sabe dizer o que essa professora fez, mas ela foi meio que um despertamento dele para o campo da sensibilidade. Ele conta uma outra experiência de quando ele, ainda na infância, ouviu uma música do Tchaikovsky numa espécie de show, com canhões tocando, junto com os tímpanos, os canhões explodiam e aquilo gravou nele. E aí ele meio que se sentia em casa com aquele tipo de experiência, né? Ele morreu ouvindo as músicas do Handel, né? As músicas preferidas dele. Então ele desde antes ele desenvolveu esse amor pela beleza, e mesmo fundamentalista ainda nos Estados Unidos, quando ele pastoreava em St. Louis, ele levava as filhas dele para o museu e tudo mais. Mas realmente era um tipo de abertura para a cultura muito seletiva, né? Então, por exemplo, dançar era pecado, né? Quando ele teve essa mudança em 1951 e 52, nessa crise de fé, ele percebeu que a verdadeira espiritualidade não estava restrita a uma lista de coisas que você podia e não podia fazer, mas, em última análise, estava conectada com os mandamentos de Deus e a disposição interior do seu coração na presença dele. Então, esse foi um ponto de libertação para ele viver na base de listas, pura e simplesmente. E aí ele teve um segundo movimento, que foi esse de, para ele servir as pessoas do seu tempo, ele começou a perceber que a cultura era essa manifestação que revelava aquilo que os homens efetivamente pensavam, aquilo que eles criam, e assim ele precisava ouvir a cultura para poder interagir com ele. Então essas camadas foram se reunindo. O amor que ele já tinha pela beleza, a importância da cultura e a conexão dessas coisas, integrou tudo isso para que ele não apenas passasse a apreciar mais abertamente, como ele também pudesse interagir com essas coisas de um modo mais intencional. Então você tem episódios clássicos, assim, o Schaeffer foi dar palestra nos Estados Unidos, e perto do lugar onde ele estava palestrando, estava rolando um show da banda de rock Jefferson Airplane. E aí o Schaeffer foi lá para o show de rock com todo mundo, e muito tranquilo, assim, porque ele entendia que ele queria discernir melhor e ouvir o que aquelas pessoas estavam apresentando efetivamente. Maravilha, muito bem aí. Pastor, uma pergunta a mais. A Érica, ela perguntou assim, Schaeffer falou muito sobre cosmovisão, e aí a pergunta dela é, como conectar a construção de uma cosmovisão cristã para fazer uma boa apologética? Tá, esse é o processo de uma vida, sabe? Porque a construção de uma cosmovisão cristã, falando em termos bíblicos, nada mais é do que discipulado, do que santificação, do que caminhada com Deus. Então, esse é o processo em que nós estamos tendo a nossa mente, lembra lá de Romanos capítulo 12, né? Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente.
Então, é esse processo em que, à medida em que nós caminhamos com Deus, meditamos na Escritura, recebemos os meios de graça, né, palavra e sacramentos, exercitamos os hábitos ou as disciplinas espirituais, leitura da Bíblia, meditação, jejum, oração, diário, solitude, comunhão, todas essas coisas são instrumentos de Deus para formar o nosso coração e a nossa cosmovisão. Agora, é claro, você pode fazer alguns trabalhos mais específicos nesse sentido. Então, o que eu estou pontuando aqui primeiro é que cosmovisão é uma dimensão muito mais profunda que envolve o nosso coração. E envolvendo o nosso coração, envolve a totalidade do nosso ser, intelecto, emoções e vontade. Mas existe um nível do intelecto que nós podemos trabalhar mais especificamente lendo boas obras sobre cosmovisão cristã. Então, a gente tem livros muito bons, a gente tem A Criação Restaurada. O livro que eu mais recomendo hoje em dia é um livro que se chama Introdução à Cosmovisão Cristã, do Michael Gorin e do Craig Bartholomew. Você tem livros como Dando Nome ao Elefante, e vários outros livros, A Verdade Absoluta, da Nancy Pearcey, os próprios livros do Schaeffer. São livros que vão ajudar a gente a perceber qual é a matriz fundamental da visão cristã de mundo: criação, queda, redenção, consumação. Assim, fazer uma leitura, né, da realidade a partir dessa matriz e perceber como o cristianismo, a visão cristã de mundo, se diferencia de outras propostas que são apresentadas para nós. De relativismo, pós-modernismo, você pode pensar em existencialismo, deísmo, naturalismo, você pode pensar em monismo, né, que é essa visão mais oriental que está se aproximando da gente, e coisas assim. A caminhada da formação de uma visão cristã de mundo é a caminhada de uma vida, mas você pode fazer estudos concentrados para tratar nessa dimensão intelectual de como a visão cristã lida com alguns aspectos. Isso aí, e vamos para a última pergunta, que é do Julian. O Juliano está querendo saber, pastor, como fazer uma redenção da cultura sem absorver valores conflitantes com a Bíblia? Legal. A gente precisa tomar cuidado com esse termo, porque às vezes ele pode significar algo muito bom e às vezes ele pode significar algo muito ruim. Então, por exemplo, já houve movimentos na história de pessoas que falaram em redimir a cultura e acabaram abrindo demais as portas para receber quase tudo que a cultura apresentava e não causar nenhuma transformação significativa. Algumas pessoas podem falar em redenção da cultura e fazer só um tipo de subcultura cristã. Sabe, vamos redimir a cultura. Então, vamos ver o que o mundo faz e a gente faz igual com o nome cristão ou com o nome gospel. Então, é aí que vai surgir forró gospel, funk gospel e coisas assim, né? Episódios clássicos são aquele, né, tinha aquela música Creu e fizeram uma versão cristã chamando Céu. Então, isso não é redimir a cultura, né? Então, se você está falando em redimir a cultura, tendo esse tipo de otimismo em que você acha que você vai transformar toda a cultura à semelhança de Cristo, algo assim, eu diria, isso é bastante ingênuo, a gente não consegue fazer isso. E é preciso que a gente tenha mais cautela e humildade nesse processo. Agora, se você está falando de redimir a cultura em termos de causar algum impacto cristão no mundo, lidar com algumas coisas da cultura, oferecendo para essas coisas uma leitura melhor e até mesmo uma aplicação melhor para elas mesmas, então eu diria é possível. Né? Nesse livro que eu mencionei, Introdução à Cosmovisão Cristã, os autores lá, o Michael Gorin e o Craig Bartholomew, apresentam para a gente aplicações em várias áreas. Então, pensa aí, talvez alguns de vocês estejam na universidade e tenham um chamado para a vida acadêmica. Vocês não têm que reinventar a roda e desenvolver teorias novas para tudo que sejam teorias que você diz, essa aqui é uma teoria cristã. Não. Muitas teorias que são propostas nos mais diversos campos do conhecimento lidam com a verdade.
Mas às vezes o que você vai fazer é esse trabalho de redenção, no sentido de dizer, ok, você captou a verdade, mas deixa eu mostrar para você como essa verdade encontra um terreno mais sólido a partir dessa visão aqui de mundo. Pensa, por exemplo, em teorias, a teoria freudiana. Né? Você vai encontrar aspectos de verdade que o Freud apresenta acerca de pulsões do homem, de uma psicodinâmica interna, né? De tensões entre eros e thanatos, né? Entre desejo e morte. Só que a direção que o Freud está apresentando para todas essas coisas é uma direção de autonomia humana, é uma direção de autossuficiência, é uma direção que exclui a presença de Deus e o significado último do que o homem é. Você pode pegar aspectos dessa teoria e dizer, o Freud pegou isso aqui de certo, mas ele levou para o lugar errado. Isso aqui faz sentido de acordo com o que Deus revela acerca do homem. Então isso seria um trabalho de redenção da cultura no campo acadêmico. Você pode fazer isso em todas as outras áreas, no campo da moda, no campo do mercado, no campo da economia de modo mais amplo, no campo das artes, no campo da família, enfim, você pode fazer essa redenção no sentido de receber aquilo que é bom, mas que está direcionado de um modo errado, e você, com as lentes do Evangelho, oferecer um direcionamento diferente para essas iniciativas. Pensa, por exemplo, na luta dos ambientalistas hoje. Essa é uma luta que tem algo de correto, mas que é feita em bases pagãs e em bases idólatras, muitas vezes em bases também de ideologias políticas que são contrárias a Deus e que têm uma visão errada acerca da própria natureza e acerca do homem. Nós, cristãos, podemos pegar essa luta e dizer, a luta pelo ambiente só faz sentido, em última análise, dentro de uma visão adequada do que é a natureza e do significado da natureza como criação de Deus. Aliás, o Schaeffer fez isso no livro Poluição e Morte do Homem, né? Então essas são formas de a gente fazer redenção da cultura, né? Desde que a gente entenda esse termo aí, redenção. Pastor, aqui na MP da Igreja Presbiteriana de Jundiaí, as referências, né, sugestões de leitura são feitas em cadeia, né? Então o Julian vai passando para o Raul vai me passando e a gente vai conversando assim. E aí, agora vou fazer a pergunta chorinho, tá bom, pastor? É aquela última para fechar o chorinho, né? Quando eu fui começar a ler Schaeffer, aí o Raul também, o Julian foi nos ajudando, e aí eu fui ver o vídeo que o senhor falou com o Iago lá sobre Francis Schaeffer, sobre algumas referências para conhecer um pouco melhor a obra de Francis Schaeffer. E aqui eu quero pedir, pastor, por onde nós podemos começar uma leitura para melhor conhecer esses pensamentos? Legal. Eu diria o seguinte, até mesmo antes de ler o Schaeffer, você mencionou aí eu criei uma página e que eu tenho lá 3 aulas sobre o Francis Schaeffer, que trabalham a vida do Schaeffer, trabalham alguns dos principais conceitos, temas do Schaeffer, e que trabalham algumas das implicações do Schaeffer para a nossa vida hoje. Se você consegue, vai nessa página, que você já tem um material muito legal para você se aproximar das obras do Schaeffer. Então, você teve essa base, você pode escolher algumas portas de entrada. Talvez a porta de entrada que o próprio Schaeffer recomendaria é começar pelo livro Verdadeira Espiritualidade. Só tem um problema. Esse livro está fora de edição, né? Fora de estoque, e a gente não tem previsão para ele ser publicado novamente. Sabemos disso, pastor. Fomos atrás, Raul aí pesquisamos e realmente. Triste notícia. Uhum. E então, assim, se você de repente tem na biblioteca do seu pai ou tem na biblioteca da igreja, alguma coisa assim, vai nele. Mas como é tão difícil achar, uma outra porta de entrada boa é o livro O Deus que Intervém, porque aí você já entra na trilogia do Schaeffer, né? O Schaeffer tem muitas obras, mas ele tem uma trilogia que é meio que o esqueleto do pensamento. E essa trilogia é composta dos livros O Deus que Intervém, A Morte da Razão e O Deus que se Revela. Normalmente as pessoas querem começar pela Morte da Razão, porque é o mais fininho. Mas não se engane, ele é mais fininho, mas ele não é o mais claro dos 3. Então, a melhor forma de você começar é pelo Deus que Intervém,
E aí depois você vai para a morte da razão e depois você vai para o Deus que se revela. Se você tem interesse mais em termos já de um texto que lide direto com a Bíblia, você tem vários livros do Schaeffer que são interações com o texto bíblico propriamente, né? Então, um livro muito bom é Morte na Cidade, que ele está interagindo com Jeremias. O livro Josué e o Fluxo da História é um livro muito legal. Gênesis no Espaço-Tempo. E todos esses livros fazem conexões da Bíblia com a nossa realidade cultural. Também são ótimas portas de entrada. E você tem a porta temática também, né? Que se tem algum tema do seu interesse, você pode começar por esse livro. Então, pessoas que estão interessadas em meio ambiente podem ler Poluição e Morte do Homem. Pessoas que estão interessadas em política podem ler o Manifesto Cristão. Pessoas interessadas em em artes podem ler a arte e a Bíblia. Então, o Schaeffer acaba trabalhando, né, vários temas assim que vocês podem escolher. Então, ou a porta da espiritualidade, ou a porta da trilogia, que seria da análise cultural e da apologética dele, ou a porta da Bíblia, ou a porta temática. Todas essas são portas que vocês podem usar para entrar, né, nas leituras de Schaeffer. Que bênção, pastor. Só lembrando, o link é allenporto.com.br/Francis Schaeffer, é isso? Isso. Maravilha. Eu assisti lá, gente, e super indico. As aulas são muito claras. O pastor gosta de usar ali mapas mentais, né, pastor? Ia ficar muito claro. Então, se você pode, vá lá e confira o material que o pastor já tem desenvolvido há muitos anos, hein? Além do podcast e as redes sociais. Pastor, terminamos aqui a nossa conversa. Eu quero agradecê-lo novamente, pastor, muitíssimo obrigado, respondeu todas as questões aí de maneira tão clara, e eu louvo a Deus pela vida do senhor, espero que o senhor continue usando, Deus continue usando o senhor para escrever, produzir bom material de teologia e espalhar a palavra dele onde o senhor for, ok? Amém. Pastor, muito obrigado, Deus abençoe e até mais. Amém, pessoal. Obrigado aí pelo interesse de vocês. Falar sobre essas coisas é um prazer para mim, é uma alegria. Eu sei que o Raul lutou um pouco, porque eu sou ruim de responder e era tanta demanda e às vezes eu, enfim, não respondia tão rapidamente, mas graças a Deus deu tudo certo. Eu fico feliz que tem uma galera tão boa aí, interessada, que ficou o tempo todo, fez pergunta. E, cara, fiquem firmes nisso, porque não é uma questão de mera intelectualidade, embora isso possa parecer aqui ou ali, né, coisa de livro e discutir filosofia, não é isso. No fim das contas, é sobre como nós podemos conhecer mais a Deus, conhecer mais o nosso tempo e assim servir mais fielmente no mundo. Schaeffer não é só para pessoas que têm um grande interesse intelectual, é para pessoas que querem amar mais a Deus e servir melhor no mundo. Então, fiquem firmes nisso aí, que eu acho que faz toda a diferença para o tipo de cristãos que vocês vão ser, juntos, né, na igreja e espalhados aí nos diversos lugares em que Deus colocar vocês no meio da sociedade. Amém, que assim seja. Muitíssimo obrigado a todos vocês, aqueles que estiveram na nossa chamada e aqueles também que estão nos assistindo pelo YouTube. Deus abençoe a todos vocês.